Olá, seja bem-vindo a mais um GCast Saúde, seu programa semanal da Gazeta do Paraná. Hoje a gente vai falar sobre atividade física e alimentação saudável. Quase todo podcast aí, eu acho que todos os podcasts aí, todos os convidados que vêm aqui da saúde, não tem um que não fale de mudança de hábito e fale da importância de uma alimentação saudável e da atividade física, que reflete em tudo, tanto a parte física quanto emocional. Mas antes eu vou pedir para você se inscrever aí no canal, acionar o sininho das notificações e deixa aí sua sugestão, seus comentários, qual é o tema que você gostaria que a gente trouxesse para os próximos podcasts. E deixa aí também seus comentários. Você pratica atividade física? Qual que é a frequência que você pratica? A atividade física já fez diferença na sua vida? E a sua alimentação? Você acha que é uma alimentação bem equilibrada, bem saudável? A gente vai descobrir hoje o que seria uma alimentação saudável, né? Será que você já procurou um nutricionista alguma vez, algum médico, endócrino? Os teus exames estão em dia? Como é que tá toda essa parte aí? Deixa teus comentários aí pra gente. E eu vou deixar mais uma questão para vocês. Hoje é o último podcast antes do sorteio da creatina, do INIBF e do ômega que a Center Nutri deu pra gente sortear. Então não esquece, curte aí e coloca Quero Center Nutri. E aí a gente já tá com várias pessoas já que estão concorrendo ao sorteio do podcast do intestino, do podcast de saúde renal. E esse é o último podcast. Como a gente vai falar de suplementação hoje também, então a gente quis deixar mais esse podcast aí para você ter a oportunidade ainda de concorrer, de participar desse sorteio. E aí no próximo a gente sorteia. Então vamos lá, eu estou aqui com a nutricionista Paula Vasconcelos e com a Liana Fuga, que é a nutricionista e educadora física com uma experiência vasta aí nessas áreas e elas vão trazer para nós o que tem de mais novo aí. Tudo bem com vocês? Tudo bom, Larissa? É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Prazer em estar aqui com você. Obrigada pela oportunidade. Sempre é muito bom ressaltar a importância, né, de uma alimentação saudável, da atividade física, independente da nossa idade, né? É verdade. A gente estava conversando um pouquinho antes aqui, né? Que nós estamos num trio aqui, educadora física, fisioterapeuta e nutricionista, né? É uma parceria que realmente aí faz diferença na vida das pessoas, né? Eu penso que é fundamental, porque só a atividade física por si só, ela não compensa todo o bem-estar, saúde física e mental. Penso que tanto a fisioterapia como a nutrição leva a atividade física a um patamar mais elevado e que busca aí sim saúde física e mental. Aí a gente tá falando aqui, ó, com a Liana. A Liana diz pra mim que já tá aposentada, mas tem anos de experiência aí, já foi reitora na universidade e é de carteirinha aí pra falar pra nós, né, reforçar o quão é importante. Eu vejo que ela sempre pedala, tá aí na ativa, ela é praticante, né? Com 65 anos que ela está atualmente hoje. E ela faz exercício de alta intensidade, faz fortalecimento, né? Tá sempre aí na ativa. Então pode, não quer dizer que é porque tem mais de 60 anos que tem que parar de fazer exercício até de alta intensidade. Exato, então é sempre importante ter um educador físico para recomendar, né, essa prescrição para você. Mas eu vejo muitos, né, pacientes lá no consultório que querem melhorar a composição corporal e assim, só ficam fazendo treininho fofo. Então, cada um vai ter uma intensidade diferente, obviamente, né? Por exemplo, se minha mãe for pedalar com uma pessoa que treina, que é uma pessoa de 30 anos, por exemplo, a pessoa de 30 anos vai ter uma intensidade e ela vai ter outra intensidade. Então, né, um exercício de alta intensidade para a pessoa de 30 vai ser um e para ela vai ser outro. Que nem eu corro, né, Lari? Sim. Então, também. Se eu colocar, né, uma pessoa que começou a treinar agora para correr comigo, eu acompanhando, né, talvez essa pessoa, para mim pode ser um treino leve, mas para ela pode ser um treino de intensidade alta. Então, cada um tem a sua e sim, é bem importante colocar intensidade na vida, né? A Paulinha aí, né, pra quem, acho que a maioria de vocês já conhece a Paulinha, né, porque ela é influencer, ela tá sempre aí dando dicas, e realmente a corrida parece que virou uma febre um pouco agora, né, mas a corrida é um esporte que é bem interessante, né? Sim, eu não consigo enxergar que a corrida virou uma febre agora, porque como já tá na minha vida faz tanto tempo, né, eu comecei a treinar com planilha mais certinho em 2020, né? Então, pra mim, eu já vivo isso. Eu não tô enxergando que esse é um boom, mas o pessoal tem falado que a corrida agora é o novo beach tênis, né? É verdade. É que a gente observa, né, nessas corridas
de final de semana, corridas noturnas, ou até em outras cidades, a gente vê um aumento tão grande de pessoas, né? Mas a gente sabe que a corrida realmente é boa, só que igual você falou, né? Tem que ver uma pessoa para orientar direitinho, porque não dá para sair também assim, querendo acompanhar uma pessoa que já corre há 5 anos Sim. num dia só, né? Resolver tudo. Paula, vamos aproveitar e falar um pouquinho de nutrição desportiva, que eu sei que é a tua área. Sim. A nutrição desportiva é só para atleta mesmo? Não, não é para atleta. Tendo em vista que essa parte de você intensificar a sua atividade tem levado muitos atletas amadores ou entusiastas de exercício físico a procurar otimizar a sua performance. Então, hoje a gente sabe que, por exemplo, o VO2 máximo, né? Ele é um parâmetro muito importante que, quanto maior, aumenta mais a nossa saúde, nossa expectativa de vida. Então, hoje, por exemplo, as pessoas têm buscado aumentar o VO2 máximo. Como que aumenta o VO2 máximo, né? Fazendo treino de intensidade. Então, pessoas que querem emagrecimento também, perder peso para melhorar a performance, né? Então, tudo isso hoje está relacionado a uma melhor forma física e a um melhor desempenho também. Então, hoje, assim, a maioria das pessoas que eu atendo não é atleta, né? Então, na verdade, sempre foi esse cenário. Eu era a única aluna da minha sala que falava, quem que quer nutrição esportiva? Era só eu que levantava a mão, assim. Acho que você é uma das primeiras aqui na cidade, né? Basicamente, eu me formei em 2009, né? E daí já... Mas como minha mãe e meu pai são educadores físicos, então eu sempre quis ir para essa área. Eu de gostei berço. muito, é de berço, né? Minha mãe, ela tinha jogos, jogava handebol, a gente sempre acompanhou muito isso, né? Então, acho que um pouco desse estímulo veio dali, né? Não, perfeito. Eu penso que da mais tenra idade tem que ser motivado. A criança não ficar parada e dar os primeiros passos a gostar do esporte e da atividade física. Tanto na tenra idade como os 60 a mais. É fundamental para nós termos autonomia. Para nós, se precisarmos, aos 80, 90... Levantar do vaso direito. Isso, trocar as nossas próprias Cuidados fraldas. básicos, né? Exatamente, ter autonomia de sobrevivência. Voltar do mercado com a sacola, né? Exato. Conseguir. Então, acredito assim que a nossa família como um todo, os meus pais e os meus filhos e a minha neta, todos praticam atividade física. Então, é fundamental. E nos dias de hoje é muito importante a questão do cuidado. A busca de um cardiologista, de um fisioterapeuta, da nutricionista, da endocrinologista, assim, uma união de todos esses aspectos. E aonde há um problema da alta obesidade no país, eu acredito que o último censo deu em torno de 38% de obesidade. Com sobrepeso, Com bem sobrepeso. alto. O que isso significa? Por que são essas causas? A falta de oportunidade e a baixa renda. Então, nós temos que também começar a pensar em políticas públicas. E para vocês que são jovens, né? Eu diria assim, que tanto a corrida como os outros esportes não são modismos. Eles sempre tiveram aí, mas hoje nós temos a internet para divulgar. Tá divulgando melhor. Verdade. Mas tem mais gente praticando corrida, Com por certeza, exemplo, né, hoje. com certeza. A Paulinha já me incentivou, já faço os 5 km, parei um pouco, agora volto. Vai voltar. Mas estou lá com o Roberto Grisa, que foi nosso aluno na Unioeste também, fazendo a minha atividade funcional. E faço as minhas pedaladas, né? Então, isso é fundamental para a gente ter saúde agora na terceira idade, na melhor idade. Ou seja, os 60 a mais, que são os novos 60. Não tem os 60, são os 30. Não. Os 60 são os novos 60, com oportunidades para quem pode praticar atividade física e cuidar do corpo e da mente. Lari, o que minha mãe falou, a gente costuma falar assim que é a máfia da corrida, né? Ou do esporte. Que daí você começa a correr, pega uma planilha com o educador, que daí ele já encaminha para nutricionista, mas daí ele vê que começa, né? Tô com uma lesãozinha aqui, tá doendo tal, já encaminha pro fisioterapeuta, que então a gente fala, né? É a pirâmide. É verdade, é a equipe, né? E a gente falando mesmo, a gente fala da atividade física mesmo para a pessoa de 60, e hoje, lógico, a pessoa de 60 hoje não é a mesma pessoa de 60 20, 30 anos atrás, né? São os novos São 60. ativos, trabalham, tem uma cabeça boa, uma cabeça para frente. E realmente, às vezes, lavar o cabelo, erguer o braço acima de 90 graus, tem uma bursite, uma epicondilite, já dói, já limita. Para amarrar um cadarço, colocar um sapato, às vezes é difícil para uma pessoa de 60 a mais.
quando ela não tem essa consciência de que ela tem que se preparar, porque ela vai chegar nessa idade. Todo mundo quer chegar nessa idade e passar muito mais, né? Hoje a longevidade está muito maior também. E as pesquisas indicam que os 60 mais hoje, que têm uma autonomia e uma qualidade de vida que o esporte, de uma maneira em geral, sem citar um ou outro aqui, mas de uma maneira geral, levam à longevidade, eles não começaram ontem ou antes. Sim. É na idade de vocês, a partir Verdade. dos 30 anos. Por isso tem que incentivar mesmo, igual você falou. Desde criança aí tem que dar exemplo. Né? E assim, eu já não quero mais também, e nem minha mãe, né? Tá com 60 mais e só conseguir levantar do vaso. Não, a gente quer ter um corpo magro, forte, Exato. funcional. Então, para isso que é mais importante ainda trabalhar com essa parte de intensidade, né, elevada também. Intensidade, Paula, significa força também, né? A gente fala que é um exercício que aumenta a tua taxa respiratória, né? Vamos dizer assim que é um exercício que você não consegue fazer conversando com uma pessoa do lado, então, ou cantando uma música. Um exercício de intensidade alta, você não consegue fazer uma música enquanto você cantar uma música enquanto você está realizando a atividade. E um exercício de intensidade mais baixa, uma caminhada, você consegue conversar com uma pessoa do lado ou cantar uma música. Normalmente a gente mede assim, quando né? a gente vai caminhar no lago com um amigo e conversa a volta inteira, tá mais ou menos a intensidade. De intensidade moderada para baixa, né? Mas nesse período de experiências com diversos esportes, basquete, handebol, atletismo, a própria bike, o que, no meu caso, valeu muito a pena é a questão da musculação. É o que ganha massa magra, né? E depois dos 30 não tem como ficar sem, né? Não tem. Então é recomendado, né? 2 vezes por semana, pelo menos, um treino de full body, né? Corpo inteiro para você ter essa funcionalidade, ter saúde, não perder massa muscular. Até para emagrecer, né? Porque o pessoal acha que musculação não emagrece, que é só o aeróbio, que é o exercício lá, né? Da bicicleta, mesmo que seja ergométrica, da esteira, da caminhada, da corrida, enfim. Mas a musculação também ajuda na perca de peso, porque ganha massa magra. Aumenta o metabolismo, né? Então, por exemplo, aquela dorzinha muscular que a gente tem no pós-treino, ela deixa o nosso metabolismo aumentado em até 48 horas depois de uma sessão de treino. Queimando. Exato, queimando, recuperando, né? Então, pro teu corpo recuperar aquela microfibra muscular que foi lesionada durante o exercício físico, isso é normal dentro da atividade. Então, para o nosso corpo se recuperar, a gente aumenta o nosso metabolismo. E também, né, para manutenção de massa muscular. Não adianta ser magro e ser um falso magro, né? Aí começa a ter dor nas costas, diminuir, então, a funcionalidade das articulações. Então, musculação para emagrecimento, para manutenção de músculo, para quem quer ganhar massa também, é para tudo. Não tem como fugir dela. Exatamente, é isso. Então, o objetivo da nutricionista desportiva, como você disse, não é só pro atleta, é aquela pessoa que é mais ativa. O objetivo é o quê? A gente melhorar o desempenho na atividade, é ganhar saúde, é recuperar mais fácil após o exercício. É isso que a nutricionista vai atuar. E o sistema imunológico, o nutricionista desportivo atua em cima do sistema imunológico também? Claro, porque o exercício físico, por exemplo, principalmente o de alta intensidade, né, ele também vai fazer com que sua imunidade baixe um pouco. Então, por exemplo, eu tenho muitos pacientes que vão fazer agora a maratona do Rio, meia maratona do Rio, né? Então, com o volume alto dos treinos, falando um pouco não só da intensidade, mas também dos volumes. Então, volumes altos de treinamento também acarretam nessa diminuição. Então, a gente tem que se preocupar, né? Primeiramente, em manter a ingestão adequada de calorias, principalmente de carboidratos, né? Porque hoje uma ingestão inadequada em calorias, ela tem sido o principal fator que leva a pessoa a baixar a imunidade, ter uma lesão, diminuir, ter um desgaste articular, até mesmo fraturas ósseas, né? Por estresse que a gente fala. Então, principalmente, alinhar essa parte do quanto que aquela pessoa está comendo de calorias, né? Para já não acontecer isso. E aí depois vem os suplementos para imunidade. A gente pode usar, por exemplo, uma cúrcuma, um ômega 3, própolis, glutamina e uma infinidade de outros ativos, né, que a gente pode utilizar. Isso para recuperar a musculatura. Para a imunidade, na verdade. Para a imunidade. Isso. E para recuperar a musculatura também entra isso? Primeiramente, alimentação, né? Então, eu falo que o pós-treino é você colocar carboidrato e proteína. Primeira refeição pós-treino, né?
as 4 primeiras horas, elas são as horas mais importantes que a gente deve fazer a utilização, né, de calorias, de carboidrato, proteína. Tem que comer, se a pessoa puder comer, senão pode utilizar um suplemento alimentar, mas para repor essa energia que foi gasta. Então, isso ajuda já primeiramente na recuperação. E aí, os suplementos que a gente pode trabalhar com whey, com repositores energéticos, repositores eletrolíticos, creatina, que também ajuda nessa reposição de glicogênio muscular, entre outros. E o objetivo é aumentar a massa e diminuir gordura. Sempre é esse. Não, a gente tem algumas outras estratégias que a gente pode trabalhar. Por exemplo, pessoa que quer perder gordura, perder peso, a gente não necessariamente precisa colocar, né, todos esses nutrientes. Então, existe uma periodização. Por exemplo, eu tenho esse meu atleta que vai fazer essa maratona do Rio agora em junho, mas ele lá em março, a gente podia trabalhar a perda de peso para ele correr mais rápido, né? Não sobrecarregar tanto as articulações. Então, lá naquela época, longe desse período de competição, né? Próximo do horário de competição, a gente poderia trabalhar de uma forma diferente, com menos calorias naquele momento. Provavelmente ele não estaria com o volume tão alto, então a gente poderia trabalhar para perder. Mas agora, mais próximo do... Não dá pra gente trabalhar emagrecimento, é mais recuperação e pra ele aguentar o próximo treino, né? Então quer dizer que a nutricionista, mesmo desportiva, não é só para um período que ele quer fazer uma prova, então 1 mês antes, 2 eu procuro e depois eu não preciso mais dessa nutricionista. Acho que São não. objetivos diferentes e a gente pode acompanhar continuamente. Isso. Então, por exemplo, para uma maratona, né, você tem que utilizar pelo menos uns 4 meses de treino se a pessoa tá bem treinada. Por exemplo, né? Tem um jogo de basquete, tá começando a temporada agora, tá fazendo treinamento de base, então existem essas periodizações na qual o tipo de treino vai ser diferente, então a gente pode ir trabalhando desde já, né? Essas atividades. Vai mudar o quanto que a pessoa vai comer, os horários que ela vai consumir, né? Talvez os alimentos não mudem muito, mas essa estratégia a gente pode utilizar. E até os objetivos, né? Então, tem época desse treinamento que ele vai estar com volume maior, tem que comer mais, o outro vai estar com volume menor, vai poder comer menos. Depois, passou, agora quero emagrecer, ganhar músculo, dar uma focada na hipertrofia. Então, é outro, né? Eu tenho pacientes que fazem planejamento anual lá comigo e vão o ano inteiro. Tem uns que gostam de mais espaçado, então também vai dependendo do perfil, do que a pessoa gosta ou do tipo de atividade que ela tá realizando também, né? Eu, particularmente, vou todo mês. Há um cuidado especial. Mas aí, é o certo, né? Lógico, Sim. para que a gente possa estar repondo o gasto energético da gente com algo de qualidade. Não ficar inventando o que pode fazer, o que não pode. Você tem que seguir uma dieta. Principalmente para nós 60 a mais, temos aí uma série de fatores que Os influenciam, hormônios. né? Os hormônios que se acabaram, né? Menopausa. A menopausa, né? pós-menopausa. Tem muita coisa nova que a gente pode trabalhar também para Isso é importante, porque houve um hiato entre os estudos científicos da questão da menopausa. É verdade. verdade. E Porque o homem que faz mais pesquisa, ele não estuda a mulher. Exatamente. Agora Então- a mulherada tá vindo estudar Então, nós que menopausa. estamos com 60 anos agora, nós não tivemos um estudo que favorecesse. Agora é que estão começando. Inclusive, a Paula, que me faz um suplemento, que eu tinha os calorões, até ontem, no caso, né? Mas aí, acompanhando com a suplementação, há uma melhora Absurda. inimaginável. É. Sim. E isso aliado à atividade física, isso é fundamental para todos nós. Sem sombra de dúvida. Isso vai ter um monte de gente que vai estar perguntando Sim. aí no Gcast que suplemento é esse. Exato. Porque olha que a mulherada sofre com esses calorões Lari, aí. e assim, você tá com quantos anos hoje? Eu tô com 47. Tá. Eu tô com 39. A partir dos 40, já é indicado que a gente comece a tratar essa parte da menopausa. E uma das coisas muito importantes, assim, que é pra gente começar com esses cuidados, é estar no peso correto, tá? Porque se a gente tem muita gordura subcutânea na perna, na barriga, acontece essa diferenciação. Então, a gordura, ela passa a vir pro tronco da mulher. E aí, essa gordura visceral que é a responsável por prejudicar e trazer a mais, então, essas sensações, né? E esses sintomas da menopausa. Então, a gente tem que cuidar para estar no peso certo.
né? É porque você não dorme. E não é só estético, né? A gente Sim. sempre fala que o peso ideal, a alimentação adequada é saúde, não adianta. E quando a gente fala em alimentação natural, assim, a gente fala de alimentos que todo mundo aqui já fala assim, nossa, é tão simples, todo mundo sabe o que tem que comer. Tem que comer fruta, tem que comer legume, tem que comer cereais, as sementes, as proteínas, que a gente sabe que ingere pouco, né? Sim. Muito pouco. Aí diminuir o açúcar, a gordura, os processados, né? Orientações nutricionais. Que são as normais. Só que eu sempre falo assim, né, pro pessoal, na verdade, a nutricionista, ela não vai te dar uma dietinha igual você acha no Google. É justamente essa dieta personalizada para aquela necessidade daquela pessoa, ela verifica exames para ver o que precisa suplementar, que nem tudo a gente consegue na alimentação, Exato. né? E é por isso que precisa procurar um profissional nutricionista. Em relação ao sal, o que vocês têm recomendado, Paulo? Porque assim, tira totalmente o sal, mas daí fica aquela comida também bem insonsa, né? Sim. Até outro dia a doutora Caroline esteve aqui e até falou, se vocês comerem sem sal, nem me convido para ir na casa de vocês, né? Porque assim, a gente sabe que sal é ruim, mas assim, tem alguma proporção ou algum tipo de sal que eu posso usar? Eu sei que às vezes os temperos, as pessoas às vezes usam um pouco temperos. Sim. Acho que para temperar a comida é o sal que tem que sentir, né? O que vocês recomendam nesse sentido? Olha só que interessante, né? Então, para a saúde, a gente, inchaço, retenção, a gente recomenda, sim, que utilize menos sal. Por exemplo, pessoas hipertensas, né? Existe, dependendo do caso, tem até a recomendação de utilizar 1 grama de sódio, né, por dia. De sal, né? Que no caso seria um sachêzinho daquele que a gente usa para temperar a salada, né? Talvez em um almoço. Uma refeição. Exato. Então, para o hipertenso, é um daquele no dia, né? Para pessoas normais, né? 2, 3. E olha que interessante. Eu tive uma reunião hoje com um paciente meu online para a gente alinhar essa parte da suplementação na prova, né? E a gente precisa de 400 miligramas de sódio por hora. Nossa, na hora do exercício exato. físico. Então, para você ver como, né, para ter esse controle hidroeletrolítico, então, saber quanto de minerais você está colocando para dentro para não perder tanta água. Então, a gente utiliza sódio, 400 miligramas dentro de 1 hora de atividade, né? Então, olha só. por isso que eu falo, eu estava na feira do Sebrae agora, final de semana, e uma das tendências, eles lançaram um guia de tendências para 2025 e falando dessa parte de personalização, né? Então, não adianta do Google lá. Você vai ver, que hora que você come, quanto que você precisa, qual é a intensidade da atividade que você realiza, volume, né? Então, olha só, você me pediu da recomendação de sódio, eu comecei falando do hipertenso é X, para pessoas normais é Y e para pessoas fisicamente ativas, né? Tem que ser Nesse personalizado período. até a quantidade do sal na alimentação. Mas pode comer, gente, com moderação, né? Então, hipertensos um pouco menos, mas quem treina, daí a gente eleva o nível. E usa temperos. E usa temperos. Temperos frescos, prontos, não Isso. aqueles meio sazon da vida. Isso. A gente tem utilizado muito, tipo, Esquimor. lemon pepper, né? Você faz ali um mix de sementes, rala um limãozinho siciliano, coloca uma pimentinha. Então, utilizar e abusar desses temperos naturais para dar sabor, E né? é gostoso, né? E adicionar pouco sal. E a hidratação? Aquela história que eu preciso de tomar 2, 3, 5 litros de É água. real. E aí, é isso É mesmo? real, é a base, né? É a base. Tem gente que chega lá no meu consultório e não toma água. Aí quer emagrecer, quer que o intestino funcione, quer ter a pele boa com colágeno. Fala, querida, é a base, é a hidratação. Se você não toma água, esquece pele boa, esquece colágeno, esquece glicogênio muscular. Por exemplo, a gente faz uma contabilidade ali em torno de 35 a 40 ml por quilo de peso, né? Então, vamos lá. Se uma pessoa ali de 70 quilos, isso basicamente, normalmente no seu dia a dia. Obviamente que se tiver um pouco mais de taxa de suor, se a pessoa realiza muitas atividades, aí a gente faz uma continha, né, a mais, mas basicamente ali, 70 vezes 35. Então, um indivíduo de 70 quilos tem que usar 2,450 de água no dia, mais ou menos, É né? água. É E tem água. alguma dica para quem não toma água? Tentar trabalhar. Por exemplo, as pessoas perguntam água com gás, né? Posso tomar água com gás? Se gosta? Pode. Água com gás é bem saudável, né? Você pode adicionar. E é uma questão assim, é hábito.
E, por exemplo, as crianças, os netos, os filhos, você orienta que tem que tomar água e dá água para eles enquanto são crianças. Nós, depois dos 60, não precisa não mais. tem gostar. Tem que tomar. verdade. Não é parquinho de diversão, Verdade. não é rolezinho de final de semana, nem chocolate. Não precisa gostar, tem que tomar. Eu, por É exemplo, remédio, né? Exato. Eu, por exemplo, eu particularmente, eu não gosto de tomar água. E bato a minha meta dos 3 litros por Olha dia. só. Isso, e tentar trabalhar às vezes com chá, água com gás, por exemplo, suco de frutas também contabiliza, mas também não dá pra você sair tomando suco toda hora, né, pra hidratação. Mas E o chimarrão, que na nossa região toma tanto? o chimarrão não conta como água, né? Porque daí Larissa, que é isso? sim, como ele tem cafeína, acaba sendo um fator diurético, né? Então a cafeína ela faz a gente eliminar a água do nosso organismo. Então o chimarrão não conta, café não conta, chá mate, refrigerante também não conta, né? Porque tem a cafeína e faz o nosso corpo eliminar a água. Certo. E aí, então, a ordem é cozinhar mais, planejar as refeições, porque às vezes as pessoas falam que não tem tempo, né? Sim. Então, tem que planejar essas refeições, ter uma alimentação variada. E aí, a qualidade e a quantidade, qual que é a proporção aí? Porque muita gente fala assim, né? Eu falo por mim mesmo, eu já fui, às vezes, de quantidade. Hoje eu sou mais de qualidade do que de quantidade, né? A gente acaba aprendendo a se alimentar. Então, como é que é essa questão, essa variante aí de qualidade e quantidade da alimentação? Tá. Bom, qualidade, a indicação é você preferir alimentos mais naturais, que não tem tantos aditivos industrializados, né? Então, por exemplo, saiu há pouco tempo agora que lá na Europa estão proibindo o consumo de um corante vermelho. E aqui no Brasil ainda tem muito, né? Então, por exemplo, jujuba, aquelas gominhas, no próprio Gatorade vermelho tem tudo, né? Então, está sendo descoberto que esse corante favorece o aparecimento de alguns tipos de câncer. Então, assim, tem coisa que a gente não sabe, né? Tá descobrindo agora, né? Então, por isso, quanto menos você desembalar, melhor, né? E aí, a questão do tempo. Ontem mesmo eu postei isso no meu Instagram também. Eu ganhei uma marmitinha congelada para eu provar. Então, poxa, às vezes é legal você ter isso em casa para você Eventualidade. isso, para socorrer você, entendeu? Então veio a marmitinha bem legal, numa embalagenzinha de papel, que é mais sustentável. Também o plástico não entra em contato com o alimento. Esquentei no micro-ondas, gente, deu 4 minutinhos, uma delícia, bem temperadinho, gostoso, né? Então isso é um tipo de opção que a gente pode trabalhar também para socorrer a gente nessas eventualidades, né? A Paulinha, como ela é influencer aí, depois eu vou pedir para ela deixar no descrito aí para nós no podcast, que marca às vezes que ela recomenda aí para vocês de suplementação, de marmitinha, né? Ela deve ter bastante contato, assim, eu sei que ela tem bastante empresa aí que acaba levando a amostra para ela, então depois eu vou pedir para ela deixar aí para nós algumas dicas. E falando de suplementação não é remédio. Suplementação é para pessoas saudáveis, né? Que você quer complementar ali para fornecer a quantidade de nutrientes e enzimas, enfim, do que a gente precisa. Quais que são, assim, as suplementações que você indica, assim, para a maioria dos pacientes, que, assim... Eu não tô falando nem só de atletas, porque aí você tem muita suplementação a mais, igual você falou, para recuperar a musculatura, muito específicas para melhorar a performance, o exercício. Mas eu digo às vezes para um paciente que vai lá, te procura, que eu quero emagrecer, que eu acho que é uma queixa que muita gente procura, né? Ou mais de 60 aí, que a pessoa fala assim, viu, eu quero ter qualidade de vida, eu quero ter 60 anos, mas eu quero ter um corpo bom, eu quero ter uma mente boa. Que suplementação, assim, que não falta na tua indicação? Então vamos lá. Chegou um paciente lá no meu consultório, né? Ele ainda não trouxe exames de sangue. O que a gente pode analisar nesse sentido, né? A gente faz uma anamnese para verificar sinais e sintomas clínicos, né? Porque nem sempre isso vai estar no exame de sangue. Sim. Mas basicamente assim, por exemplo, ômega 3, né? É meio que geral, porque a gente não mora, né, num lugar onde existe uma qualidade e quantidade de peixe que a gente possa consumir, né?
E, aliás, a gente come muito pouco peixe, né? Exato, né? Na semana tem gente que não come nenhuma vez. Exato, exatamente. Então, por exemplo, o ômega 3 é o óleo de peixe lá, né? Que é o mais que é encontrado. Então, isso eu sempre passo. Vitamina D, né? Normalmente tá Pouco vindo. sol, né? Nossa Senhora! Tá vindo bem baixinhos os parâmetros, isso acarreta, né, em alguns sinais e sintomas clínicos, assim, é bem comum a pessoa vir com essa vitamina D baixa. Ferro também, né? Apesar de que a gente come a carne, não é tão comum a pessoa hoje consumir carne vermelha, né? Verdade, Então, existe também. essa orientação de comer menos carne vermelha. Os oncologistas também recomendam para diminuir chance de aparecimento de câncer gastrointestinal. Então, talvez ferro é um suplementinho que a gente precisa indicar. Creatina tá num boom, né? Meu Deus, todo mundo já chegam no consultório tomando creatina. Para melhorar a memória, Melhorar a inclusive. memória, Para nós é fundamental. As 5 gramas que a Paulinha receita Tem que usar. por dia. Isso, Sem então, chance. para manutenção de massa muscular, né? E daí, não só 5 gramas. Tem gente que toma 3, tem gente que faz uma sobrecarga de creatina também, que a gente pode usar um pouquinho mais. Tem que cuidar com o rim, né? Cuidar Pra com não o rim, sobrecarregar isso. também. Sair aí, eu vi no Google que é pra mim colocar 3 scoop. Então, não é bem assim, né? Isso é muito de prescrição mesmo, né? Tanto, então, se a pessoa tem algum evento renal, né? Alguma condição de saúde do rim, não é legal consumir a creatina. Então, realmente não é para todo mundo, né? É importante conversar com o seu médico ou nutricionista. E até mesmo o whey, sabe, Lari? O whey protein. Então, a gente hoje não consome a quantidade ideal de proteína que precisa e todo mundo toma whey também, né? Mas o whey também não é para todo mundo, né? Não precisa... Por exemplo, uma pessoa de 60 quilos não é necessário que tome um medidor inteiro por vez, né? Então, a gente precisa contabilizar isso junto com toda a proteína da dieta para ver se realmente aquela quanto de whey que vai ser necessário e se vai ser necessário, né? Eu acho importante, Paulinha, reforçar essa questão também da suplementação para questão muscular e articular, que é fundamental, principalmente para nós, 60 a mais. Então, eu acredito que isso, a busca, como nós não... como que você pode me falar na tua área? Nós não absorvemos mais tanto. Pode ser, ou talvez necessitam mais, já perderam uma quantidade de cartilagem. Isto. Gente, é crocante, né? É verdade. Tá crocante, aí precisa colocar, por exemplo, você que também faz atividades físicas, né? Então, o exercício, ele demanda um pouco mais de nutriente, então é importante a gente prestar atenção, por exemplo, em parâmetros ósseos, né? Para ver como que tá o metabolismo ósseo, às vezes, se necessário, a gente coloca um cálcio, magnésio, colágeno do tipo 2 para articulações, entre outros, né? Fantástico, exatamente isso. E os antioxidantes aí, tipo coenzima Q10, entre outros, porque a gente também hoje não tem uma alimentação muito saudável mesmo. Sim. Não tem como a gente dizer que tem, né? E quem também, às vezes, não come um chocolate, não toma um vinho, não toma uma cervejinha a mais. Enfim, e também não tem como a gente também viver dentro de uma bolha e dizer que nunca pode fazer isso. Então, né? os antioxidantes, eles são bem importantes para a parte de suplementação, mas também existe um cuidado no horário de você tomar e também com relação à quantidade. Por exemplo, vitamina C é uma vitamina hidrossolúvel, então a laranja caiu do pé, já perdeu vitamina C ali. Então, às vezes, o alimento que chega até a gente, ele já vai diminuindo a quantidade de vitamina C, por exemplo, né? Vai tendo menos nutrientes. E aí você, às vezes, precisa suplementar. E para a questão da menopausa, antioxidantes são essenciais, são, tipo, muito importantes. Vitamina C, E, D, né? E com relação ao exercício físico, não é legal você tomar, por exemplo, uma dose muito alta de coenzima Q10, que é um antioxidante muito potente, muito legal para se trabalhar, muito importante para outras situações. Mas utilizar no pós-treino talvez não seja tão legal. Porque quando você faz a contração muscular, você gera ali uma inflamação.
E essa inflamação, ela precisa ser recuperada sozinha. Se você coloca algo para não inflamar naquele momento, tipo os antioxidantes também, que eles têm um potencial anti-inflamatório legal, você não vai deixar fazer o efeito do treinamento de forma adequada. Então, prestar atenção no horário que você vai utilizar esses antioxidantes também. Eles podem te ajudar, mas como também eles podem ser um tiro no pé. Eu ia te perguntar isso mesmo, se tinha algum horário específico para tomar, se eles demoram para agir, porque às vezes a pessoa acha que, sei lá, ela toma uma vitamina B. Ai, que é bom pro cabelo, é bom pra unha, nanã. E aí ela acha que em uma semana que ela toma, aquele cabelo já tem que estar dobrado de volume, brilhoso, lindo, assim, super forte. Eles têm um tempo também para mim começar a ver uma ação. Precisam. Uhum. E cada nutriente existe um tempo diferente. Por exemplo, B12, como você falou da vitamina B, né? Para você fazer. Minha mãe tá com a B12 baixa, você tá tomando, né? Exato. Que eu prescrevi para você. Eu prescrevi para ela um sublingual, que otimiza a absorção ali, porque às vezes tem alguns fatores ali no estômago que não favorecem a absorção dessa vitamina, né? E para ela fazer um exame novamente para ver se essa B12 subiu, é só depois de 3 meses. Então, vamos lá. Eu tenho meu paciente que vai fazer uma meia maratona daqui 30 dias, né? E tá com a B12 baixa. A B12, ela tá intimamente ligada na questão da performance, né? Energia, né? Isso. Em 30 dias ele não vai conseguir otimizar Sim. aquele parâmetro. Então, às vezes, é interessante conversar com o médico para o médico prescrever uma B12, aquela vacina, a injeção que dói. A EV, né? Muscular, exatamente. Ou ferro intravenoso, porque o ferro também é um nutriente que demora 3 meses para subir, né? Então, o ômega 3. Aquela coisa, né? A gente não perdeu do dia pra noite também, né? Exato, Então, exato. vai Tá vendo? ganhar do dia pra noite também, né? É. Isso, às vezes, é muito tempo aí que a gente foi reduzindo essa quantidade e não Exato. percebeu, né? Bom, e aí agora, a atividade física. Vamos lá, a gente já falou algumas coisas aqui, mas assim, qualquer movimento que eu tenho aí, que eu movimento o meu corpo e eu tiver um gasto de energia, eu tô fazendo atividade física? Depende. São faixas etárias diferenciadas e hábitos de vida que você pode ter. Por exemplo, assim, vocês têm mais informação recente do que eu sobre a questão da Organização Mundial de Saúde, que recomenda quanto, Paulinha? Então, assim, ó, o exercício, você tem que ter um horário, pôr uma roupinha e ir se exercitar, né? Não adianta, eu fui, né, caminhei com o cachorro. Isso é uma atividade, não é exercício físico. Perfeito. Isso, eu até Então, fui. o exercício é programado. Eu fui recentemente numa jornada e o doutor Sandro Toledo estava lá. Aham. E ele falou da diferença da atividade física e exercício físico. Isso. Né? Igual você falou, atividade tá. Eu passear com o cachorro, limpar a casa, eu tô me Que movimentando. não é programado, né? Isso, até ir trabalhar, porque às vezes a pessoa fala, no meu trabalho eu fico o dia inteiro levantando caixa, eu fico o dia inteiro caminhando dentro do ambiente de trabalho. Mas isso não é considerado um exercício físico. É um né? trabalho ativo, né? Mas nós temos que considerar também o seguinte: como não há uma cultura e uma possibilidade para todos da atividade física ou do exercício físico, é lógico que se você ficar só sentada, é bem melhor, como diz o doutor Khalil do Sírio-Libanês, o cardiologista, é bem melhor você fazer pelo menos os 30 minutos da caminhada do que não fazer nada. Sim, É sim. óbvio que vocês duas, como profissionais da fisioterapia e da nutrição, gostariam que fosse possível um exercício físico mesmo, Sim. não só atividade de limpar Sair a para casa, fazer, né? não só atividade de andar no shopping, ou não só atividade de dar uma volta no quarteirão ou passear com o cachorro. Mas se no mínimo a gente fizer isso, Já é melhor do que nada. é melhor do que nada, mas é óbvio que uma atividade física ou exercício físico, como queiram denominar hoje, com intensidade e força, é fundamental para nós conseguirmos aquele pilar: corpo, mente, E né? espírito, né? E espírito saudável. Já dizia João Batista Freire lá nos Idos da Educação Física Infantil. Não é só a mente para pensar e o corpo para carregar, mas ambos para emancipar o indivíduo. É verdade. E essa emancipação que ele falava lá na década de 80 se resume hoje na autonomia de todos nós.
Não só dos 60 a mais, mas dos 50 que estão parados e dos 40 também. É verdade. Então, é fundamental isso. Não faz nada. Como é que se incentiva a fazer? Na escola, os pais de alunos, aí volta aquela minha fala inicial, políticas públicas para o esporte. E hoje, né, a gente fala, às vezes eu não tenho dinheiro para ir, é muito caro, a alimentação da nutricionista é caro, a academia é caro, mas hoje a gente tem muitas opções hoje, né? As políticas públicas também têm que ter esse olhar diferenciado, mas hoje a gente tem muito aplicativo no celular gratuito aí que dá para baixar e você se YouTube, exercitar em né? casa, As praças de atividade. Isso, as praças de atividade. Então, hoje a gente tem até uma opção assim, o próprio caminhar ou correr não Exato. exige Não, nada, né? não Além de precisa. uma roupa e um tênis É. e ir, né? Aham. Então, hoje a gente acha muita desculpa também, né? Porque Também. a gente não quer fazer. Então, assim, como você falou aqui, a saúde física, o que ela realmente melhora quando eu faço atividade física de forma regular? É mais ou menos 150 minutos por semana que é recomendado para não ser atleta de final de semana, né? Que a gente Exato. fala, tem mais prejuízo do que lucro. E na criança e no adolescente, pelo menos 60 minutos, né? Que é o que a gente também recomenda na fisioterapia. Quando a pessoa vai lá e chega na fisioterapia, faz a fisio para reabilitar alguma lesão, alguma coisa, e a gente fala, ó, 150 minutos. Não é tanto se você contar aí que se você fizer 7 dias, né, 25 na minutos, semana. 30 na semana. Gente, quem não tem 30 minutos, ou antes do trabalho, ou na hora do almoço, ou à noite, não tem desculpa para não fazer faz pelo em menos casa, 30, né? Fica E essa agachando. coisa também, né? Final de semana não precisa fazer. Aí a gente fala, você não come no final de semana, né? O Exato. que muda no sábado e domingo da sua vida, né? Então, o ideal é que seja diário mesmo. Mas se não for diário, que pelo menos aí condense aí 3 vezes na semana, que seja, ou 2 vezes de 1h30, enfim, coloque uma quantidade maior aí para dar esses 150 minutos. Mas o que traz de benefício que vocês veem assim de fonte real, assim, que você olha e fala, olha, peguei uma pessoa que era sedentária aos extremos, coloquei para fazer atividade física e observei isso de diferente na vida dela. Olha, eu penso que vocês duas possam até responder com maior propriedade, mas eu vejo assim, fundamental a saúde do coração. Esse é o primeiro aspecto, né? A autoestima. Aí vem as compensações de você fazer atividade física. A tua autonomia e a socialização. Então, assim, você tendo uma saúde do corpo, você consegue ter uma vida melhor e ter autonomia. Agora, os outros benefícios, desde a autoestima que passa aí por uma questão de depressão, ansiedade, mal do sexo, né? exatamente, o As pessoas estão estresse, estressadas, lógico, né? o trabalho hoje envolve tanto as questões das pessoas, que aí alguns autores falam, agora, se nós não temos 30 minutos por dia para cuidar de nós mesmos, como é que é essa vida que a gente está levando? Então, os 30 minutos aí é fundamental. E é melhora de tudo. É o que a doutora Caroline falou no podcast anterior. Ela falou assim: alguém vai ter que frear essa galera. Porque não dá mais, não dá mais. A gente chegou num movimento hoje onde ninguém mais Trabalha enquanto os outros dormem. Isso, é bem isso. Pelo amor de Deus. Então, assim, hoje nós chegamos numa coisa assim, porque os excessos de tela, que a gente vai falar, por exemplo, semana que vem a doutora Cristiane aqui, que é psiquiatra, que vai falar do estrago que tá fazendo, né? Para as nossas crianças nem se fala, porque, Sim, como diz, tá mudando o cérebro, né, do ser humano aí, esse excesso de tela. Mas você entrou na questão até de saúde mental, já falando dos benefícios. Você falou antes da memória e concentração, né? Que Perfeito. melhora a memória e concentração, atividade física. O peso, eu acho assim, o peso todo mundo sabe, né? Que se não fizer atividade física, dificilmente, Sim. né? Eu até, assim, o meu marido é educador físico também, né? Ele fala assim, que é matemática, né? Se você comer mais e gastar pouco, você vai acumular gordura, vai engordar. Então, não existe essa coisa. Que ele fala assim que a maioria dos pacientes que tá sobrepeso, eles falam, é a mas tireoide. eu não como. Coitada da tireoide. A tireoide leva muita culpa, né?
E aí ele fala assim, mas como não come? Se você não come, você não tem como engordar, né? Então você tá comendo mais, e ainda esse gasto tem sim, se você pelo menos comesse a mesma coisa, você mantinha. Mas se você tá ganhando peso é porque você tá comendo mais do que gastando, né? Fundamental. E além disso, Lari, tá? Da saúde, a parte óssea também tem um benefício com relação às atividades. Ósseo e muscular, né? E assim, o sedentarismo, por exemplo, você falou a pessoa que fica lá 8 horas sentada o dia inteiro, né? Ela tem um prejuízo na saúde dela, isso. Então, existe uma recomendação para esse tipo de pessoa que ela faça, eu não lembro, mas é tipo 1 minuto, 1,3, né? 1,3 minutos de atividade física de alta intensidade para cada hora que você passou sentado. Tinha que ser ainda maior a atividade. Exato, para minimizar o malefício da atividade sedentária que ela tem ali diariamente, né? Então, não só esses 150 minutos semanais, mas se ela tem um trabalho sedentário, ela tem que ter ainda um pouco mais de atenção com relação a isso, né? E o sedentarismo prejudica, por exemplo, glicemia, né? A pessoa não faz nada de atividade, vai ter hiperglicemia, pode desenvolver um diabetes, colesterol, por exemplo, pressão arterial, né? Para quem é hipertenso, exercício físico, depois que você realiza uma atividade, libera óxido nítrico, que é um gás que favorece a vasodilatação, e isso consegue minimizar em até 3 a 4 milímetros de mercúrio da sua pressão arterial. Então, você tem uma diminuição da sua pressão arterial. Então, isso para o hipertenso dá uma folga para o coração. Nesse tempo pós-treino é muito importante. Então, benefícios para hipertensos, para diabéticos, né, do exercício físico. Melhora o sono. Sono, tudo. Doenças crônicas, né? Pra evitar aí. Exato. Porque tem muitas pessoas aí, igual você falou, a hipertensão, a diabetes entra. Mas aqui já vi vários oncologistas também que já tem, assim, comprovação que a atividade física realmente reduz considerável o nível, aparecimento né, de de câncer. Então, assim, realmente é fundamental. E aí a gente fala de início, de escolher a atividade. E aí, a gente falou que o ideal é que a gente consulte um educador físico para ajudar a fazer um programa melhor para você, avalie, né, um médico, às vezes tem que ver essa questão cardíaca, né? Tem muita gente que sai fazendo atividade física e já quer virar um atleta, ficou anos sem fazer nada e já quer virar um atleta, tem né? que avaliar o coração. Então, tem que avaliar o cardio pelo menos uma vez no ano aí, mesmo que você não tenha nada, você tem que passar e fazer, né? Um teste de esforço, já que você quer mudar os seus hábitos, virou a chave. E aí, como é que é o início? Como que eu recomendo esse início para quem tá assistindo a gente aí e fala, chega, não quero mais ser sedentário. A partir de hoje, não sou mais sedentário. Quero começar uma atividade. Qual eu escolho? Qual é o tempo que eu preciso começar? Como é que eu tenho que começar para chegar nesse tempo que seria o ideal? As possibilidades, no meu ponto de vista, são muitas. A orientação é você fazer o que você gosta, né? Então, e você escolher ou esse esporte ou essa atividade, né? Pode ser dançar, pode ser nadar. Pode ser dançar, pode ser nadar. E aqui em Cascavel, as possibilidades de grupos, né, de natação, de dança, eles existem como políticas públicas, até né? de corrida também. Exato. Tem bike, né? Tem. Para alugar na avenida, Exato. ali, aquelas verdinhas. Então, inicialmente você experimenta caminhar para ver como é que tá a tua condição física, aí você vai aumentando os teus limites e vai para corrida ou para uma bike. Então é igual quando a gente é criança. Exatamente. Quando é criança, o meu marido fala assim, criança tem que pôr em tudo. Eles têm que ver o que eles gostam. Não é porque a menina vai pro balé, porque a menina judô. Não. Tem que pôr a menina lá no judô também, tem que pôr em tudo que é atividade. Em todas que as possibilidades. O pilates, e lembrar de vá. colocar pelo menos uma modalidade de fortalecimento, que trabalhe com alguma carga, né? Exato. Então, uma de força, que é o quê? Pilates, crossfit, musculação, funcional, calistenia, yoga. Isso aqui entra em força. Escolher um desse. E aí, você pode escolher um outro aeróbico para você também. Mas talvez... legal isso, né? Tem que pelo pensar menos nas começar duas. com algum de força, que eu acho que é mais importante para a questão muscular, né? Mas as possibilidades que estão aí e oportunidades, o pessoal que já organiza as corridas, eles já têm feito uma caminhada de 5 km. De 3 Começa km. meio caminhando. depois Exato. correndo. Então, assim, eu penso que é um incentivo. E, logicamente, aí é uma questão de cuidado da saúde como um todo. Mas tem que se movimentar.
E começar gradual. Então, Exato. Gradual e seja- não desistir, né? Não desistir, nem que comece com 2 vezes na semana, que não chegue nos 150. Exato. Aí vai começar a colher os benefícios, vai começar a se sentir melhor e vai querer continuar E tem fazer estudos mais. falando que se você fizer uma vez na semana é melhor do que nada também, entendeu? Começa assim, tenta fazer o mínimo e daqui a pouco você começa a gostar, né? Vai ter aderência. Exatamente. Libera uma série de hormônios que nos Ah, fazem, exato. E aí a gente começa, até aquele que fala, não gosto da atividade física, mas começa a sentir o bem-estar, igual você falou, a estima começa a melhorar, eu já não sinto mais dor, eu já consigo dormir melhor, e aí você já começa a ver que, antes eu formigava meu pé, minha mão agora parou de formigar. Então, quando você começa a ver benefício, aí você fala, mesmo que não seja o meu preferido, atividade física, mas Exato. você começa a ver que tem muito benefício, o benefício que você É quer. aquela história né? do que tem que ser feito, né? A gente é Isso. adulto e sabe o que tem que Tem ser que ser feito, não é feito. só fazer o que gosta. Gente, eu vou pedir já para as nossas convidadas fazer as considerações finais, que o nosso tempo já tá acabando, né? Passa rápido quando o bate-papo é bom. Eu sei que tem mais informações, tenho certeza que a Liana e a Paulinha vão voltar aqui outro dia para a gente trazer outra temática bem específica, que hoje a gente quis dar uma pincelada em tudo aqui, né? Mas elas vão estar aí convidadas para estar retornando. Vou pedir para elas deixarem também aí o Instagram delas, as redes sociais. Enfim, local que elas atendem, para que vocês possam também estar tirando as dúvidas ali com elas. E assim, falando em medicina tradicional chinesa, que a gente sempre linka, né? Que é a minha área de atuação, a alimentação, a gente entra na dietética chinesa, né? E aí a dietética chinesa, ela é muito personalizada para o perfil, para a personalidade da pessoa, né? A gente tem um perfil de pessoas que são hábitos mais noturnos, outros são mais diurnos, então a gente leva isso em conta. A gente tem pessoas que são mais aceleradas, tem pessoas que são mais calmas e mais tranquilas. Então, esse tipo de questionamento é feito na anamnese quando a gente vai prescrever uma dietética. E aí são alimentos que você come no dia a dia, mas eu sempre falo para o paciente assim, o que será que é melhor para você, a maçã ou o abacaxi? Será que a cenoura só raladinha, salada ou é cozida? E para nós isso tem relação. Às vezes tem pessoas que precisam do calor do alimento, tem pessoas que não precisam, já são muito inflamadas. E se eu colocar mais calor aí, elas vão explodir de vez. Então, na dietética, a gente faz um pouco dessa concepção. Qualquer dia eu vou trazer aqui para vocês para falar da dietética. E aí, se você consegue aliar com uma avaliação nutricional e com os alimentos que a nutricionista já recomenda para você, você tem um par perfeito aí. Mas a dietética chinesa é o primeiro pilar da medicina tradicional chinesa. E diga-se de passagem, se você tivesse uma boa alimentação, você não precisava mais nada. Não precisava acupuntura, não precisava massagem, não precisa de chazinho, nem atividade física, apesar de ter tantos benefícios aqui que a gente falou. Porque para nós é o primeiro pilar, né? Então a gente é o que a gente come. E apesar das pessoas às vezes falarem, né, às vezes não só o que a gente come, mas o que a gente acaba mantendo, né, de hábitos aí no decorrer. Então, assim, mais a alimentação é fundamental. A atividade física, conhece os benefícios. Se você ainda não se convenceu o que tem que fazer, depois desse podcast aqui, não tem mais o que pensar. É começar para ontem. Muito obrigado, Paulinha, por ter vindo, Liana. Eu gostaria que vocês fizessem as considerações finais de vocês. Não sei se tem algum recadinho para deixar para o pessoal aí em relação à alimentação e atividade física. E deixa os contatos de vocês, as redes sociais, para quem quiser falar com vocês, marcar uma consulta, como é que faz? Bom, eu só gostaria de, inicialmente ou finalmente, parabenizar você pelo teu programa. Acredito, assim, que é de grande valia para a população como um todo que o assiste. E que é corpo e mente num único organismo, que é para emancipar o indivíduo. A atividade física é fundamental, seja ela o exercício ou atividade, cumprindo aí uma meta semanal de 2 ou 3 vezes é fundamental para o ser humano. Melhora a autoestima, melhora toda a tua saúde, te dá uma longevidade. Esse é o recado, longevidade com qualidade de vida. Beijo, muito obrigada. Antes da Paulinha falar, eu só lembrei de uma coisa aqui, que nesse última jornada aí, eu tava falando pra Liana antes aqui, pra Paulinha, que eles falaram sobre o autismo, né? O autismo é algo que tá aí, em evidência, né? Não que não existia, mas talvez agora porque tá mais diagnosticado, né? Exato. E aí o Dr. Sandro Toledo colocou da importância da atividade física pro autismo, né? Num estudo recente por chineses, se observou que eles diminuem o número de repetição das estereotipias e também das automutilações, das agressões. Então, a atividade física é fundamental.
Às vezes a gente tem concepção de inúmeros tratamentos que a gente tem para o autismo aí, que o melhor tratamento é aquele sentadinho atrás da mesa ali, e na verdade hoje a gente está vendo que a gente tem que modernizar isso também, né? A gente fala aqui do parque sensorial que tem lá na clínica, porque tem parede de escalada, tem piscina de bolinha, é uma estrutura, um painel sensorial, uma estrutura diferente, que a gente trabalha um aba humanizado ali, que as crianças não querem mais sair ali de dentro. Mas é isso, gente. O autismo também a gente tem que começar a ver aí, ó, com outros olhos. Antes a gente vê que parece que o autismo não pode se movimentar muito, né? É recomendada atividade física para o autista também, com toda certeza, né? Assim como os hábitos alimentares de forma adequada. Nesse congresso também, eles passaram nessa jornada da saúde da mulher aí, com certeza o óleo de prímula, que é algo que eu sempre indico e sempre falo para vocês que o óleo de prímula é fundamental, o boragem, a linhaça, para a saúde da mulher, as sementes e os grãos aí, a gente já falou vários podcasts aqui da importância também, né? E falaram também do zinco, hein? Você que quer ser mamãe aí, né? O zinco já é algo que a gente conhece há muito tempo aí, que para fertilidade, tanto o homem quanto a mulher tem que ter uma quantidade de zinco boa no organismo, senão não vem bebê aí. Então, realmente, para mim, para o esperma chegar lá no óvulo e conseguir fecundar, tem que ter uma quantidade boa de zinco. Então, tanto para o homem, para ter velocidade e força para esse esperma, quanto para a mulher tem que ter uma quantidade boa de zinco. Então, você que tem planejado aí engravidar, às vezes está com dificuldade, não está conseguindo manter a gestação, está tendo abortos involuntários, pensa aí no zinco, procura um médico, uma nutricionista para ver como é que está essa quantidade de zinco e suplementar. Sim, vamos lá. Recomendações finais, orientações finais. Fazer força, eu acho, né, gente? Procura um exercício para você fazer força. Prefira alimentos naturais, moderação e seria isso. E aonde você está atendendo? Sim, o meu consultório é no Felipe Adura, do lado do Hospital Dr. Lima ali. Minhas redes sociais, me seguem lá, que eu dou bastante dica. Paula Vasconcelos Nutri, no Instagram. E é isso. Então, depois a gente vai deixar aí no rodapé, tá? O Instagram da Paula. E aí, se vocês quiserem marcar uma consulta, já deixou o endereço facinho de encontrar, né? Do lado do Hospital Dr. Lima, todo mundo sabe onde fica aí. Mas depois a gente coloca qualquer coisa, o contato lá também, um WhatsApp ou um contato telefônico para quem quiser agendar. Não sei se nas redes sociais dela, de repente, já tem um link que direciona, né? Hoje tá quase todo mundo assim, né? Põe um linkzinho e já direciona e você consegue marcar tudo por ali. Então é isso, pessoal. Até o próximo GCast Saúde.